Gente, hoje nós vamos começar a pintar a transparência, que é a nossa segunda parte da nossa pintura aqui, como eu havia prometido, né? Eu vou começar pela transparência aqui da taça. Eu aproveitei, adiantei, eu terminei as uvas, essa folha eu usei só o siena e o verde, fiz uma folha mais verde, né? Menos seca. Então eu passei siena e passei o verde oliva. As uvas eu continuei, né, com o púrpura. Não, eu tô usando aqui, desculpa, gente. Eu tô usando vinho e o violeta, que é a mesma cor que eu vou usar aqui no nosso vinho. Bom, vamos começar? Eu tenho que fazer aqui, continuar aqui a transparência, né? Porque do fundo, o fundo ele entra aqui. Eu comecei o fundo com esse azul soft. Eu usei o azul, vou usar o azul soft e o clareador. O cinza vai ser para fazer o contorno da taça. Cinza lunar que eu estou usando aqui. Bom, então, eu vou pegando assim, ó. Vou deixar aqui para ficar mais visível para vocês. Vou pegando o clareador com esse azul, né? E vou continuar aqui com o meu fundo, porque a taça, a transparência, é importante que a gente mantenha o fundo quando for fazer uma transparência. Então, pegando o clareador e pegando o meu azul soft, vou fazer essa parte aqui, ó. Movimento circular, pra gente não ficar muito marcado o fundo, né? E preencho aqui o fundo da taça com o azul e o clareador. Não passo aqui aonde vai ser o vinho. Aqui também, ó, aqui também ainda é o fundo. Porque eu vou pôr uma pitadinha do verde, que tá aqui fazendo também o fundo, ó. Aqui também, vou entrar aqui com fundo. Então, sempre que a gente for fazer uma transparência, é importante que o fundo apareça. Eu gosto de deixar o fundo bem perdido aqui, ó. Meu pincel tá sujo com um pouquinho de verde oliva, né? Bem pouquinho. Então, eu vou trazendo esse esfumaçado, assim, movimentos circulares, que é para não ficar marcado o fundo. O fundo não pode estar em destaque. Ele tem que estar apenas suave, né? Apenas perdido assim, ó. Bem esfumaçado. Bom, então, fizemos o fundo. Agora, nós vamos fazer a parte do vinho. Eu usei aqui, eu vou usar aqui as mesmas cores da uva. Sem clareador puro, eu vou usar aqui o meu tom de vinho. Eu vou preencher aqui todo com o meu tom de vinho. Como a tinta é bem espalhada, e igual as uvas, eu trabalho com as uvas com o vinho e com o violeta e o branco, mas o branco eu uso para matizar, né, para perder. Então não fica acumulado tinta, não fica grosseira a pintura, porque na verdade eu fico matizando, eu uso a tinta apenas para matizar. Olha, eu tenho que respeitar esse limite aqui, ó, com muito cuidado, para nossa taça não perder a forma. Eu faço o contorno aqui, né? Respeitando aqui, ó, o limite da taça, bem marcado, ó. Puxo aqui. Né? Tô usando aqui a cor vinho da Acrylex. Faço bem o contorno primeiro, para não sair fora. E agora aqui dentro eu puxo. Passar nela toda. Olha, essa tinta não fica acumulada, não fica grosseira, porque eu tô espalhando ela bem espalhadinha. Então, aqui eu não usei clareador, gente. Não se esqueçam disso. O clareador foi só aqui, ó. Com o fundo, né? Bom, essa parte aqui também. Eu vou até usar uma pitadinha de clareador aqui nesse meio, que é pra dar uma luzinha aqui depois, uma suavizada aqui, só aqui no meio, ó.
Então, vou fazer todo o meu contorno aqui, com muito cuidado, para não perder o limite da taça, não deformar minha taça. Bom, passei o vinho, né? Passei aqui o vinho na taça toda. E agora, nesses contorninhos aqui, ó, que eu quero escurecer um pouco, fazer uma linha bem fininha. Olha, se vocês tiverem dificuldade com esse pincel largo, pode usar um pincel aqui, ó, arredondei aqui. A gente pode, aqui a gente puxa pra dentro um pouquinho, pra você ver que é bem pouquinho a violeta que eu tô usando. Eu vou continuar com esse pincel só pra acelerar, mas agora aqui, ó, eu vou puxar aqui, fazer o meu contorno aqui também, ó. É bom sempre na pintura também a gente escolher um lado, que é o lado que vai receber a luz. Então, esse lado aqui vai ser o nosso lado mais claro, esse lado aqui eu vou escurecer um pouquinho, bem pouquinho, tá vendo? Só tô trazendo o pincel sujo e vou puxar pra cá. Mais uma pitadinha, olha, bem pouquinho, tá dando pra vocês verem? Só desse lado. Esse lado aqui é o lado que eu coloco aqui pra cima. O lado com tinta, ele fica pra cima do tecido, ó. Tá vendo? É bem tranquilo, ó. Aí eu vou deixando e vou puxar pra dentro. Certo? Bom, então enquanto aqui seca, fica aqui um pouquinho. Vou fazer essa parte de baixo aqui. Agora, como eu vou pegar um pincel mais fino, pegar um pincel menorzinho, vou pegar aqui esse da Cássia aqui, ó. Esse aqui é o 6 da Cássia. Então, eu agora vou fazer aqui, com cinza lunar, eu vou fazer o meu, desse aqui, ó. Eu vou fazer a minha divisão da taça. Fazer a linha aqui, ó, da base da minha taça. Aqui eu posso pôr um pouquinho de clareador, viu, gente? Pôr um pouquinho de clareador aqui, porque o clareador ajuda a tinta a correr melhor, como eu já disse, né? E vou trazer aqui. Esse lado, que foi o lado que nós deixamos para a sombra, eu vou puxar um pouquinho para dentro. Assim, ó. Onde vai receber o branco, é importante, vou sempre tirando o excesso da tinta no paninho, para mim poder puxar para dentro. Aonde vai o branco, é importante que tenha o cinza. Depois nós vamos puxar o branco. Aqui, ó, vocês vão ver no risco lá, que aqui tem um fundinho aqui, ó. Que é onde a base da taça vai apoiar aqui no fundinho dela, né? Essa parte aqui. Vamos fazer aqui também, ó. Contorno, respeitando o limite. Vocês podem usar aqui, ó, o pincel que vocês tiverem segurança. Tô usando aqui esse mais fino, que é pra fazer essa linha bem... Fizemos aqui, né? Vamos esfumaçar para não ficar marcado. Que aqui é que vai vir o nosso branco. Falta essa beiradinha aqui, ó. Então, fiz todo o contorno daqui, da base da minha taça. Então, agora, vou passar mais um pouquinho de clareador aqui, ó. Eu vou fazer agora esse contorno aqui, ó.
vendo? Vamos limitar aqui. As uvas e a transparência é um trabalho muito delicado que exige da gente concentração, exige um pouquinho mais de trabalho, assim, de estar sempre matizando, sempre mais delicado, né? É um trabalho bem delicado. Aqui, isso aqui vai dar a nossa profundidade depois. Então, eu gosto de realçar um pouquinho os cantinhos aqui, ó. Vou fazer essa linha aqui também. Como esse é o nosso lado de sombra, eu vou puxar um pouquinho o cinza pra dentro, bem pouquinho, tá vendo? Aí, descendo. Isso. Bom, então, descer aqui também um pouquinho, só bem pouquinho. Esse foi o lado, né, que nós deixamos para ter a luz mais escuro. Agora, eu vou vir com branco. Aqui, ó. Branco, eu pego bem pouquinho, de um lado só. De um lado só do pincel. Esse lado liso é o que vai ficar no tecido e esse lado pra cima. Eu vou fazer aqui a linha aqui, ó. Eu vou descer com essa linha. Vamos fazer aqui em cima primeiro, porque pode sujar um pouquinho, porque o vinho ainda não secou, né? Ó, aqui eu vou passar essa linha e vou puxar pra dentro. Eu faço esse contorno. Eu rodo o pincel aqui, ó. É muito importante dar essa rodadinha. Isso aqui, eu vou puxar pra dentro. Um pouquinho pra dentro. Agora aqui eu venho aqui. Ó, e vou fazer essa linha. Se tiver dificuldade, ó, o pincel bem pezinho. Se tiver dificuldade, pode fazer com zerinho, mas com esse pincel também é bem tranquilo. Aqui. E agora aqui eu puxo pra cá. Depois eu vou refazer com zerinho, só pra dar mais... mais transparência. E eu já vou falar, antes que eu me esqueça, depois de seco, eu vou diluir o branco metálico da Acrylex e vou diluir e vou passar apenas na taça. Isso vai dar o brilho, vai realçar a nossa transparência. E vai dar aquele brilho de sensação de vidro mesmo, vai ficar muito legal. Ver se eu consigo mostrar isso pra vocês. Aqui, ó. Desço aqui bem com o pincel em pezinho. E vou puxar. Aqui eu puxo pra dentro. Puxo assim, ó. Agora... tinta só de um ladinho aqui, ó, eu vou descer aqui, olha esse trabalho agora que é um trabalho delicado, ó, eu vou descer aqui toda a minha taça, pronto, depois eu posso vir, tirei o excesso e vou vir puxando um pouquinho, ó, é aqui que a transparência vai realçar mais. Bom, então vamos fazer o outro lado, tinta só de um lado do pincel aqui, vou descer aqui com o pincel em pezinho, fazendo o meu contorno. Vamos tirar esse excesso aqui e vou puxar para dentro. É importante que eu puxe assim, movimento circular.
passar um pouquinho aqui, ó, não tem problema, porque é o reflexo, né, do vinho. A tinta aqui, o vinho, ele reflete, né? Reflete as cores que estão sendo usadas. Ó, isso aqui é importante que faça esse movimento, ó. Movimento mais circular. É isso que vai nos dar a transparência aqui. Bom, então, vamos continuar, né? Tiro um lado só de um lado do pincel. Eu vou descer aqui, ó, com o pincel em pezinho. Vou descer desse lado também. Pincel bem em pezinho. E aqui eu vou puxar pra dentro. Aqui eu posso pôr uma pitadinha, bem pouquinha, tirar o excesso aqui, do vinho, porque ele reflete aqui, né? Aí, tá refletindo aqui. É importante que não fique excesso de tinta aqui, não, sabe? O branco, a gente tem que estar sempre esfumaçando, sempre alisando. É um trabalho muito delicado, mas é um trabalho prazeroso depois de pronto. O efeito é muito bom. Aqui, eu vou pôr um sujinho aqui. Aqui, ó. Tem que ter um sujinho aqui, porque ele vai refletir as uvas, né, que estão aqui. Só um sujinho. Aí, com o branco, também, continuamos. Só do ladinho. Deixa eu tirar o excesso aqui pra vocês verem, ó. Eu tô usando o branco só em cima. Eu vou fazer esse contorno aqui, ó. Posso ir puxando pra dentro. Faço o contorno. Quis fazer de 2 etapas, porque a aula fica muito longa, né? Tantas uvas que a gente tem que estar sempre matizando, né? Essa pintura tem que estar sempre mesclando as cores, igual aqui também. Senão ia ficar uma aula longa, ia ficar uma aula cansativa, né? Então, por isso que eu fiz de 2 etapas. Vou voltar com o cinza aqui, para assentar bem esse fundinho aqui, ficar bem assentado. O branco não pode ficar muito destacado, muito marcado, não. Então, eu venho depois aqui, ó, tô vindo aqui apagando ele um pouco. Ele tem que ficar bem discreto. A hora que nós passarmos, diluir, só que só pode ser da pintura seca. Depois eu posso até fazer um short aqui com essa prontinho, já com a transparência. Vocês vão ver depois do branco metálico como vai destacar. Bom, então agora eu vou pegar a tinta agora, continuar pegando só de um ladinho, mas eu vou fazer a minha, dar esse puxadinho aqui, ó, dar essa luz aqui. É importante que a gente puxe no sentido do vidro, assim, ó, seguindo a curvatura do vidro. E só aqui que pode ser mais ou menos reto, ó, aqui na frente. Não peca muito, a gente não pode pecar muito por excesso agora, não. Dá uma luz aqui, aqui seguindo a curvatura. Um pouquinho mais de luz aqui, esse lado aqui com menos luz, que é o lado que nós deixamos para sombra, né? Aqui, ó, seguindo a curvatura, aqui pode ser reto. Vou fazer aqui, vou realçar de novo meu cantinho aqui, ó, com um pouquinho mais de branco. Esse cantinho também.
Aqui também um pouquinho de luz. Passar o branco em pezinho aqui, ó. Tá pronta a nossa transparência. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like. E depois de seco, nós vamos passar o branco metálico. Vou pôr um pouquinho de luz aqui também, né? Um pouquinho de luz aqui, mais, ó. Vamos realçar um pouquinho aqui, né? Como o branco não pode ficar muito marcado, a gente... Posso voltar aqui um pouquinho para assentar um pouquinho aqui, ó. Dar uma soltadinha aqui no nosso fundo, né? Vocês vão ver que a minha pintura, eu gosto muito de fazer tudo mais suave. Mas se quem quiser um fundo mais forte, fica à vontade. Tá pronta a nossa transparência. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer uvas de outras cores para estar reforçando para quem tiver alguma dúvida, tá bom? Vou tomar esse toquezinho aqui. A gente pode até pôr um pouquinho aqui, um ladinho aqui do... Queria pôr era o vinho. Vou botar com o branco clareado. Espero que vocês tenham gostado da minha transparência. Se gostaram, deixa o like, deixa alguns comentários que eu vou responder a todos.